cast in name of God, ye not killed. The Big O é uma obra de 1999, mais um daqueles animes de robô gigante da Sunrise. E como acho que a maioria das obras dela nessa temática, esse aqui é um caso bem especial. The Big O não só tem uma animação fantástica, uma história bastante intrigante, personagens cativantes e muito carismáticos, e uma estética pra lá de surreal que combina o mundo animado oriental com aquela pegada no ar dos filmes populares aqui no ocidente, juntamente a uma estética que me lembra muito Batman The Animated Series. E sinceramente muita gente chama The Big O de o Batman com robô gigante, e eu super concordo com isso, mas The Big O tem outros elementos, outras partes e peças de camada, e essas partes e peças de camada eu vou precisar comentar delas parte por parte, porque vamos seguir o vídeo e eu vou ver se eu consigo fazer vocês entenderem o que eu pude perceber de The Big O. Mas bom, os eventos de The Big O iniciam-se em um local chamado de Paradigm City, uma cidade sem memória. Após um evento misterioso que aconteceu há 40 anos atrás, todos perderam a memória, não sabem mais de nada sobre si mesmo ou de como é o mundo. As pessoas vivem sem saber do passado, apenas sabendo do que ocorreu em 40 anos após aquilo. Um clima acinzentado de dúvida percorre este local, e é aí que somos apresentados a Roger Smith, o negociador, o protagonista da história, e aquele que através de um dispositivo no braço que referencia os primórdios dos robôs gigantes é capaz de convocar The Big O para auxiliá-lo quando a coisa aperta. Roger é um negociador. Seu trabalho é basicamente intervir entre ações e desejos de pessoas, seja em sequestros, seja em buscar algo que alguém quer, e por aí, etc. E nós acompanhamos justamente um de seus trabalhos no primeiro episódio, com este personagem já pré-definido como o negociador, na misteriosa Paradigm City. Big O Action. Você já pensou como nós crescemos, nascemos, então somos postos a fazer uma definição, somos quase impostos a alguma coisa? Parece que vivemos em um sistema, um grande palco, onde somos obrigados a interpretar um tipo de papel. E o que define esse papel que nós vamos interpretar, o que define quem nós somos, seria a memória. Apenas a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis, seja internamente no cérebro ou seja externamente, até mesmo seu conceito para dispositivos artificiais. A memory é talvez a coisa mais importante que nós podemos ter. É a partir de nossa memory que definimos quem nós somos, que definimos o que podemos e o que não podemos fazer, aonde estamos e o que queremos. A memory talvez seja a coisa mais importante de todas, porque uma vez que nós perdemos nossas memories, uma vez que nós perdemos a nós mesmos, mesmo que a gente não saiba de nada, vamos querer retê-las mais uma vez? E é justamente com a ideia de memory sendo mais aprofundada que o final de The Big O, sua segunda metade, inicia. Simplesmente absurda em todos os quesitos. A trama se torna mais frenética, ela é fascinante, novos pontos são abertos e a narrativa se divide. The Big O, no seu início, é apenas uma narrativa bem palpável e bem centrada nos mistérios de Paradigm City e o que aconteceu há 40 anos. Mas esses dois pontos acabam criando agora duas vertentes, a vertente da narrativa e da metanarrativa. A terminologia metanarrativa ou metapercepção pode ser traduzida de forma errônea, mas que vai servir aqui para além. Então, a metapercepção é quando você está além da percepção, e a metanarrativa é quando você está além da narrativa.
E o que seria além da narrativa? Seriam as referências que Big O faz, afinal ele traz muitos conceitos ocidentais e asiáticos, seja dos robôs gigantes, do cinema noir, e até referências a Conan o Bárbaro. Essa é a grande meta-narrativa de The Big O? Não. Esses elementos ocidental e oriental que Big O tem, eles são curiosos porque foi justamente eles que teorizam ter sido o maior motivo para The Big O não ter feito muito sucesso lá no seu país de origem. E é justamente essa falta de sucesso que fez o anime, a partir da sua segunda metade, ser cancelado. Mas ele ficou tão popular aqui no ocidente que a Cartoon Network financiou uma nova parte, financiou a conclusão da história. E a partir daí, o que nós temos é basicamente o fim de The Big O. Eu podia falar de tudo que se desenrola até que chegasse ao fim, mas é mais interessante ver tudo isso acontecendo. O fim de The Big O, ele tem várias representatividades. Existe uma coisa que queremos que aconteça, essa coisa acontece e a ver acontecer já é bem satisfatório. Mas também existem outros elementos, como o que realmente foi aquele final. Muita gente, eu por exemplo, tenho duas visões sobre aquele final. E aqui vai o spoiler. Pra mim, o final de The Big O, ele tanto é uma representação do projeto pedindo para não ser cancelado, pedindo para se continuar, e isso é representado por quando o Roger Smith ele está diante de Vênus, o mais poderoso de todos os megadeuses, que está deletando o Platinum City, deletando a obra de The Big O. Nós temos um momento onde o Roger, o Negotiator, faz seu trabalho e tenta negociar que a obra prossiga, que seja renovada. Para mim, este final de The Big O é basicamente a obra vindo e se provando o suficiente para que ela possa continuar a existir. Basicamente, The Big O se provando que ele pode. Roger, a ideia de The Big O que Roger representa, ela se paga e permanece. O fim de The Big O é basicamente a situação que levou a sua segunda metade a ser produzida. Esse é meu ponto de vista e é a minha meta-interpretação. Eu também posso dizer que este final, ele basicamente nos mostra que toda a cidade de Platinum City era uma simulação, e aquilo era Roger pedindo para que a simulação não fosse deletada de vez. E isso é muito interessante, porque a segunda metade ela precisa ser avaliada cuidadosamente, pois aqui são os personagens que são mais trabalhados. O conceito de identidade, de quem eu sou, o que eu fui, o que eu vou me tornar. Conceitos de talvez eu só seja um ator, talvez eu só esteja fazendo um papel sobre um palco que foi montado para mim. E essa ideia de palco e de atuar no papel é levada tão alto que você tem representatividade visual no anime, em uma sala de estúdio, em a parte superior da cidade, sendo luzes e outros fatores. É difícil pensar sobre o fim de The Big O, porque ele é um desses finais que depende muito da sua interpretação. Mas a obra te guia, te dá alguns elementos e cria uma estética bastante forte. The Big O, assim como as memórias de 40 anos atrás, é uma obra que parece ter sido esquecida no tempo. Poucos se lembram dele. Quando ele aparece, ele é muito bem comentado, mas rapidamente os seus 40 anos se passam até que um novo reset aconteça e as pessoas se esqueçam de The Big O até que ele seja trago de volta. É estranho você pensar nisso, como o próprio anime tornou-se uma personificação dessas memórias absurdamente valiosas. Eu nunca ouvi falar de The Big O, nunca vi ele em listas de nada, mas depois que eu descobri que ele existia, eu comecei a percebê-lo e anotá-lo em muitos posts de blogs. Na verdade, quando eu pesquisava especificamente por The Big O, eu recebia no Google matérias que citavam e tinham The Big O muito bem elogiado. Mas se eu só pesquisasse sobre melhores animes de robô gigante, eu acho que dificilmente alguma das opções que o Google ia me passar ia ter ele. The Big O
conseguiu... Eu não sei o que dizer, ele conseguiu ser fantástico. Mais do que exercer um final quebra-cabeça, mais do que fazer talvez a representatividade de uma situação da produção, ele conseguiu me fazer pensar no que eu seria. Seria eu alguém com memórias que são a base do que eu faço atualmente e tenho minhas escolhas livres? Seria eu apenas um tomate criado e processado com uma definição já posta em mim? Quem eu seria? Seria eu as minhas memórias? Sem as minhas memórias eu ainda sou eu ou sou outra coisa? Isso tudo faz parte. E essa é a grande pegada de um meta final. Finais como esse, eles acabam sendo bastante incômodos para algumas pessoas, porque a gente nunca sabe o que a gente tem que esperar. A gente nunca sabe o que se deve planejar. A gente nunca sabe o que está acontecendo. A gente quer as respostas nuas, cruas e rápidas. Mas esse tipo de coisa não é o que eu devo dizer, não é o que devem me dizer. Não é o que minha percepção já aposta deve definir como isso é isso. Esse tipo de final é algo que eu devo falar por mim mesmo. Eu não sei dizer qual sentimento o fim de The Big O me deu. Foi um final incrivelmente satisfatório e que me fez repensar um pouco. Mas sobre o que eu estava pensando, sobre o que eu refleti, sinceramente eu já nem me lembro. Mas eu ainda lembro da sensação de refletir. Lembro tanto dessa sensação que é através dela que eu faço esse vídeo final. Seriam as verdadeiras memórias, sentimentos que nos guiam sem nos dizer para onde. Seria correto dizer que eu sou o que eu sou ou o que eu escolho ser? As memórias são um tesouro importante. Elas definem a gente, elas definem o que nós vamos fazer. Porque é a partir das memórias que elas provam que nós existimos. E elas provam que podemos criar novas memórias. Podemos ser infinitamente várias coisas. Podemos escolher e decidir o que seremos. As memórias apenas representam que nós existimos. Apenas são uma forma de manifestarmos o eu. Mas o eu, seria ele uma forma de memória? Bom, esse é um tipo de pergunta que eu deixaria a resposta a cargo de quem assiste esse vídeo. Talvez esse vídeo seja muito bom e muito popular. Talvez ele seja esquecido em 40 anos e relembrado. Talvez. O que vai definir daqui para frente, o que podemos dizer sobre tudo, eu não sei, mas tenho a impressão que você de hoje, você de agora, você daqui a 40 anos, poderá dizer a resposta.